Olá a todos. Vamos fazer alguns exercícios a respeito de fluidos. Eu sou o Ricardo Avelino Gomes, professor do Instituto de Física da Universidade Federal de Goiás. Nós já vimos em 4 vídeos a parte teórica com alguns exercícios, algumas aplicações, e nesse vídeo vamos fazer apenas exercícios. Esse primeiro, para começar, ele foi feito numa das primeiras aulas, num dos primeiros vídeos. Então vamos retomá-lo de uma forma talvez um pouco mais rápida, porque é um exercício simples, mas bastante interessante. A pergunta é: que fração do volume de um iceberg flutuando na água do mar é visível? Que fração do volume é visível? Ou seja, eu tenho um volume total do iceberg e eu quero saber qual é a fração dessa parte visível com relação ao todo. Ou seja, eu quero saber, a parte visível ela vai ser o volume do iceberg menos o volume do fluido deslocado pelo iceberg. Essa diferença me dá o volume visível. Isso, como eu quero uma fração, dividido pelo volume total do iceberg. Bom, eu posso escrever isso como sendo esse termo dividido por esse é 1, menos o volume do fluido deslocado, que eu vou chamar a partir de agora de VF, dividido pelo volume do iceberg, que eu vou chamar de VI. Muito bem, ele está em equilíbrio. E assim, o iceberg estando em equilíbrio, a força-peso, a força gravitacional, se equivale à força de empuxo. A força gravitacional, a força-peso, é a massa total do iceberg vezes G. E ela é igual à força de empuxo. A força de empuxo é a massa do fluido deslocado por esse volume vezes G. Você corta o G, você vai ficar que a massa do iceberg é igual à massa do fluido deslocado. Agora, eu posso escrever a massa como sendo a densidade volumétrica vezes o volume. Densidade volumétrica, que é massa dividido por volume, vezes um volume, então isso me dá a massa, no caso do lado esquerdo, do iceberg, e aqui do fluido deslocado. Muito bem, juntando esse resultado com essa fração, eu vou simplesmente passar esse volume do iceberg no denominador e a densidade do fluido para o denominador do lado esquerdo. Então eu vou ficar aqui, a razão entre o volume do fluido pelo volume do iceberg é igual à densidade do iceberg pela densidade do fluido. Nesse termo eu tenho essa razão. Então eu vou substituir e fico que a fração ela é simplesmente uma função das densidades dos fluidos que nós estamos lidando. No caso, o volume do fluido não, dos materiais, a densidade do iceberg, do gelo, e a densidade do fluido. Bom, tendo essa expressão e sabendo que a densidade do gelo é de 917 kg por metro cúbico e a densidade da água do mar é de 1024 kg por metro cúbico, basta nós substituirmos. Eu vou ficar então com 917 por 1024. Podemos fazer essa conta aqui no R. Eu vou usar o R no terminal. Deixa eu só limpar aqui. E no R, esse símbolo significa, é o prompt, que ele está preparado para receber os valores que nós queremos fazer a conta. Então isso vai ser 1 menos 917 dividido por 1024. 0,10. Esse número aqui significa que a resposta tem um único valor apenas. Em algumas situações você poderia ter a resposta como sendo uma série de valores, e aí
Esse número daria o índice do elemento que nós estamos vendo à direita. Tá? Então, 0,10, ou seja, 10%, retomando aqui no slide, você fica então que a fração do volume de um iceberg que é visível é de 10%. Um segundo problema. Uma esfera oca de raio interno 8 centímetros e raio externo 9 centímetros flutua com metade do volume submerso em um líquido de massa específica 800 kg por metro cúbico. A pergunta: qual é a massa da esfera? Veja, eu tenho que o raio interno é 8 centímetros, em metros 8 vezes 10 a menos 2, o raio externo é 9, 10 a menos 2 do metro, e a densidade desse líquido, no qual ela está submersa, ou semi-submersa, flutuando, é de 800 quilogramas por metro cúbico. Então esses são os parâmetros de entrada do nosso problema. Na letra A, em que se pergunta a massa da esfera, a mesma ideia do exercício anterior. Ele está em equilíbrio, então a força-peso se anula com a força de empuxo, em módulo elas são iguais, então a massa da esfera vezes G, a força-peso, é igual à massa do líquido vezes G. Claro, cortando novamente a constante G, eu tenho que a massa da esfera é igual à massa do líquido deslocado, pelo volume que está submerso. Essa massa eu posso escrever como sendo a densidade desse líquido, desse fluido, vezes o volume deslocado. Esse volume deslocado, como foi dito aqui, que ela flutua com metade do volume submerso, então ele é a metade do volume da esfera, considerando uma esfera maciça com raio igual ao raio externo. Então eu tenho esse parâmetro 1 sobre 2, a metade desse parênteses, que seria esse volume 4/3 de πr externo ao cubo. Bom, simplificando esse 2 com o 4, vou ficar com 2/3 de π, a densidade do líquido vezes o raio externo ao cubo. Vamos novamente no terminal, usar o R para fazer essa conta. Então eu tenho 2/3 vezes π vezes a densidade. A densidade do líquido é de 800 kg por metro cúbico e o raio eu já coloquei em metro, de tal forma que o metro cúbico que vai sair daqui com o metro cúbico da densidade vão se cancelar e eu vou ter a minha resposta em quilogramas. Esse raio externo é de 9, 10 a menos 2 ao cubo. 1,22 quilogramas. Se você fica na dúvida se o R vai interpretar essa conta como sendo o 2 elevado ao cubo, então talvez você use parênteses e vê que ele enxerga, quando você escreve em notação científica 9e menos 2, ele entende isso como um número, e aí qualquer operação que eu fizer depois disso, ele faz com um número inteiro, Tá, então 1,22, voltando aqui para o slide, massa da esfera foi descoberta, 1,22 quilogramas, na letra A. Na letra B, calcule a massa específica do material de que é feita a esfera. Então não tem nada de fluido agora, Aqui é só uma questão de calcular o volume de uma esfera oca, dado que eu já tenho a massa, eu calculo a densidade desse material.
Eu coloquei aqui um outro desenho dessa esfera para deixar bem claro, né, que é uma esfera oca. Então, se você fizer um corte nessa esfera, você vai ter aqui o raio interno e o raio externo, né? Então, se a massa da esfera é ρe VE, né, o volume da esfera vezes a sua densidade, a densidade será a massa da esfera dividido pelo volume da esfera, né, da esfera oca. E o volume da esfera oca vai ser o volume da esfera maciça com raio externo, né, considerando o raio externo, subtraído da esfera maciça, pensando uma esfera com raio interno RI. Ou seja, será a subtração tal como temos aqui. Colocando 4/3 de π em evidência, eu vou ficar com o raio externo ao cubo menos o raio interno ao cubo. Isso, se você faz essa conta, você encontra 1.342 kg por metro cúbico. Tá? Agora, essa conta ela foi feita usando esse valor de 1,22 kg, onde nós fizemos um arredondamento. Então, a rigor, não estou dizendo que vai surtir um efeito significativo, né? Até porque você vê aqui que nesses parâmetros de entrada, nós temos um número que foi dado com 3 algarismos significativos, mas esses 2 foram dados com 2 algarismos significativos. Então, até a nossa resposta não deveria nem ser 1,22, deveria ser 1,2 kg. E nesse caso, muito menos, né, com 4 algarismos dessa forma aqui. Mas só para discutir a questão de não usarmos arredondamentos parciais, no lugar de usar o valor encontrado da massa da esfera, nós poderíamos usar o resultado analítico que nós encontramos no slide anterior, que foi de 2/3 de π ρ vezes o raio. Nesse caso, a gente até simplifica esse 2/3 com o 4/3, o π vai cortar, né? E eu vou ficar com 1/2, né? Porque vai ficar o 2 aqui desse 4 embaixo, 1/2, a densidade ρL, e eu vou ter um termo que depende apenas dos raios externo e interno. Usando essa expressão, você encontra um resultado levemente distinto de 1.344 kg por metro cúbico, mas, novamente, a diferença está no 4º algarismo significativo, sendo que ele não faria sentido nós usarmos a resposta com essa precisão, dado que o problema foi apresentado com valores contendo 2 algarismos significativos apenas. Para completar, vamos fazer também essa conta no R. Então seria 1,22 se eu for usar o valor já arredondado da letra anterior, dividido por 4/3, vou colocar esse parênteses assim, bem visível, 4/3 vezes π, vezes, abre e fecha parênteses, aqui vai ser o raio externo, que é de 9e menos 2 ao cubo, menos 8e menos 2 ao cubo, e fecho novamente o parênteses do denominador. Isso me dá 1.342, né? Eu poderia fazer o seguinte, essa conta que resultou em 1,22, eu posso atribuir isso a uma variável, que eu chamaria de ME, e agora, no lugar de usar 1,22 no numerador, eu vou usar ME. Então vou voltar para essa conta, vou lá no início e coloco ME. Aí sim eu vou ter a resposta de 1.343,779, né? Então que arredondado para 4 algarismos seria 1.344. Né? Ou se não, a gente usa essa expressão, que é de 1/2 vezes a densidade do líquido, que é de 800, vezes esse parâmetro que vai ser o raio externo, 9e menos 2 ao cubo,
né, dividido por, abre e fecha parênteses, 9e menos 2 ao cubo menos 8e menos 2 ao cubo. 1343,779. Muito bem. Próximo problema, relacionado à equação de continuidade. Então, só para relembrar, nós deduzimos na aula 4, na videoaula 4, a equação de continuidade, um pouco antes da equação de Bernoulli, que diz o seguinte: essa quantidade de área vezes a velocidade com que um fluido escoa é uma quantidade que se conserva no nível 1 e no nível 2. Né? Então, A1V1 é igual a A2V2. E nós fizemos numa das aulas esse problema envolvendo o sistema cardiovascular, então vou fazer também um pouco mais rápido para quem não viu e para relembrar também. Então, considere uma artéria aorta com seção reta de área igual a 3 centímetros quadrados, em que a velocidade do sangue é de 30 centímetros por segundo. Cada um dos vasos capilares das ramificações dessa aorta tem uma área média de 3 vezes 10 a menos 7 centímetros quadrados. Veja a diferença, a aorta de 3 centímetros quadrados e a área média dos vasos capilares de 3, 10 a menos 7 centímetros quadrados. E o sangue na aorta é de 30 centímetros por segundo e nos vasos capilares é de 0,05 centímetros por segundo. Claro, sangue é um fluido viscoso, tem atrito, a velocidade é distinta nas paredes, próxima das paredes das artérias, dos vasos, das veias, etc. Né? Mas a gente pode usar tudo que nós aprendemos a respeito de fluidos ideais e fazer uma estimativa que, para uma boa classe de problemas, funciona muito bem. Então, a ideia é estimar o número de vasos capilares. Veja, pela equação de continuidade, vou chamar de A0 a área da artéria e V0 a velocidade do sangue na artéria, de 30 centímetros por segundo. E isso é igual a essa quantidade, que é uma área total, considerando os N, que é o número de vasos capilares, né, os N vasos, multiplicados pela área média A, que é o 3, 10 a menos 7 centímetros ao quadrado. Tá? Então, e V é a sua velocidade. Como eu quero saber o N, eu vou colocar que o N é a razão entre A0, V0, dividido por AV. A0, V0 da artéria, aorta, e AV do vaso capilar. Então vai ficar 3 centímetros quadrados dividido por 3, 10 a menos 7, e 30 centímetros por segundo dividido por 0,05 centímetros por segundo. As unidades se cancelam e eu vou ter uma coisa que é o número de vasos. Vamos lá para o R, fazer essa conta. Vai ser 3 vezes 30, dividido por 3, vou abrir parênteses, 3e menos 7, vezes 0,05. 6, 10 a 9, né? Ou 6 bilhões de vasos capilares. E para finalizar, um problema envolvendo a equação de Bernoulli. Nessa figura, a água doce em uma represa tem uma profundidade D igual a 15 metros. Então, essa profundidade de 15 metros. Um cano horizontal de 4 centímetros de diâmetro atravessa a represa
a uma profundidade Dzinho de 6 metros. Então essa profundidade é de 6 metros. Uma tampa fecha a abertura do cano. Na letra A é perguntado: determine o módulo da força de atrito entre a tampa e a parede do tubo. Claro, então eu tenho uma pressão maior desse lado do que do lado de fora, onde é a pressão atmosférica. Essa pressão nessa área da tampa vai exercer uma força e eu tenho que ter uma força de atrito que compense essa força gerada pela diferença de pressão, né, que segure a tampa. E é isso que está sendo questionado, para nós encontrarmos essa força de atrito. Então, como eu disse, aqui fora eu tenho uma pressão P0, que é a pressão atmosférica. Do lado de dentro eu tenho P1, a pressão nessa profundidade. E nós poderíamos usar a equação de Bernoulli ou a relação entre pressão e profundidade que nós encontramos antes de discutir a equação de Bernoulli. Então nós sabemos que P1, a pressão, vai ser igual à pressão atmosférica mais esse termo equivalente a essa coluna de água acima desse ponto, desse nível, que é a densidade do fluido vezes G vezes a altura H, que é o Dzinho, é os 6 metros. Né? Essa diferença de pressão, ΔP, que vai gerar a força que nós já mencionamos, é, portanto, igual a ρGH. Muito bem, essa diferença de pressão é uma força dividida pela área da tampa, ou do cano, né? Então, passando a área do denominador para o numerador do outro lado, do lado direito, eu fico que a força é igual à área vezes a densidade vezes G vezes a altura H, que é esse Dzinho. Substituindo os valores, veja, a área de um cano circular é π vezes o seu raio ao quadrado. O raio é o diâmetro de 4 centímetros, 4×10⁻², do metro, dividido por 2. Rho é a água doce de uma represa, então é 998 quilos por metro cúbico. G, 9,8 metros por segundo ao quadrado, e o H é o Dzinho de 6 metros. Então vamos antes fazer uma análise dimensional das unidades. Aqui eu vou ter um termo de metro ao quadrado. Né? Com esse metro, eu vou ficar com metro ao cubo, que vai se cancelar com esse metro ao cubo aqui. Então a minha resposta vai ser metro por segundo quadrado vezes quilograma, que é o Newton. Tá? Então, substituindo esses valores, você vai encontrar 74 newtons. Podemos fazer essa conta no terminal do R. Vai ser então π vezes, aqui já vou colocar direto 2e menos 2 ao quadrado, vezes 998 vezes 9,8 vezes 6. 73,7, com 2 algarismos significativos, 74 newtons. Ótimo, isso é a letra A. Agora, na letra B, antes, veja que essa força, ela depende da profundidade H. Ou seja, quanto mais profundo, maior é a força necessária para segurar essa represa. Então, por isso, as paredes das represas, elas têm que ser mais largas, uma espessura maior, com a profundidade da represa, para suportar a pressão gerada pela coluna de água lá no fundo. Na letra B, a tampa é retirada e a pergunta é, agora eu não vou ter mais uma situação estática, né? E a pergunta é, qual é o volume de água que sai do cano em 3 horas? Transcorrido 3 horas, qual o volume de água que sai do cano?
Bom, então eu tirei a tampa e agora eu vou ter o volume escoando e esse volume, um elemento de volume dV, ele vai ser igual à área do cano vezes um elemento de que é a velocidade vezes o tempo transcorrido, né? Isso vai me dar uma certa distância que, multiplicado pela área, eu vou formar um cilindro que é o meu volume dV. Ele é o elemento de volume no decorrer de tempo dt. Acontece que a gente pode considerar essa velocidade como sendo uma constante e, assim sendo, eu posso pensar que todo o volume ΔV vai ser igual à velocidade vezes um ΔT, que é o período de 3 horas, vezes A. Isso porque o cano a área do cano é muito pequena comparada com a área suposta da represa, que deve ser bem maior. Bom, vamos chamar esse nível de nível 1 e esse de nível 2, e eu vou escrever a equação de Bernoulli para esses dois níveis. Então aqui está a equação, o termo para o nível 2 e aqui para o nível 1. Pois bem, quando abrimos essa válvula, a tampa, P1 passou a ser igual a P0. E no nível 2 a pressão também é pressão atmosférica. Ou seja, esses dois termos são iguais e eu posso cancelar. Ou melhor, posso passar esse termo subtraindo do outro lado e eles se cancelam. Ou seja, P2 é igual a P1, que é igual a P0. Outra coisa, esse termo ele é desprezível. Por quê? Porque V2, que é a velocidade com que a represa abaixa, né, com que o volume vai descendo, ele é muito menor do que a velocidade V1. E assim eu posso desprezar esse termo. Eu vou fazer uma análise um pouco mais aprofundada a seguir. Mas então eu vou ficar com esses três termos, esse à esquerda e esses dois à direita. Então agora eu posso escrever quem é V1 ao quadrado, notando que todos os três termos que sobreviveram têm ρ. Então eu posso cortar esse ρ e fico que V1 ao quadrado vai ser esse GY2 menos GY1 vezes o 2. Coloco o 2 e o G em evidência, então vai ser Y2 menos Y1. Essa diferença entre parênteses é exatamente a distância d, a profundidade d, tá bom? Então eu vou ficar aqui, V1 é a raiz de 2GD. Muito bem, para calcular o volume, eu preciso da área, a área é calculada facilmente pelo diâmetro do cano, vezes o tempo transcorrido de 3 horas e a velocidade que acabamos de ter, a velocidade no nível 1, com que a água sai pelo cano, que acabamos de determinar. Né? Então eu posso escrever que o ΔV vai ser o ΔT vezes A vezes a raiz de 2GD. Colocando os valores, né? O ΔT é de 3 horas, e aí para cortar com o segundo que vem aqui de G, né? Dessa raiz que vai me dar, que vai ter 2 vezes 9,8 metros por segundo vezes 6 metros, vai ficar as unidades vão ficar metro ao quadrado por segundo ao quadrado, na raiz vai ficar metro por segundo. Esse segundo corta com esse segundo, a hora corta com a hora, eu vou ficar então com metro. E esse parênteses me dá metro ao quadrado, então a resposta fica em metro cúbico. Tá? Então eu coloquei esse fator de conversão, uma hora contém 3.600 segundos, e multiplicado pelas 3 horas transcorridas. A área, já calculamos na letra anterior, é π vezes o raio de 2×10 a menos 2 metros ao quadrado, que resulta em 147
metros cúbicos. Tá? Fazendo essa conta no R, vai ser 3 horas vezes 3.600 segundos, vezes π, vezes 2 centímetros ao quadrado, vezes a raiz de 2 vezes 9,8 vezes 6. 147,2 metros cúbicos. Que é a resposta da letra B. Antes de finalizar, nós dissemos, né, que esse termo é desprezível porque a velocidade 2 é muito menor do que a velocidade 1. Tá, isso é intuitivo, você pensa que ela vai diminuir o seu volume, né, enquanto em 147, usando essa aproximação, e a velocidade deve ser muito inferior à velocidade daqui. Né? Mas aprofundando um pouco mais, nós sabemos que a vazão volumétrica é a velocidade vezes a área, né? E ela vai ser igual à velocidade no cano vezes a área do cano. Tá? Então a área do dique é a área da represa. Então, se é uma quantidade que se conserva, eu posso escrever que a minha velocidade 2, a velocidade com que o dique, a represa, abaixa o seu nível, ela vai ser igual à área do cano dividido pela área do dique vezes V1. Agora, a área do dique é de... quer dizer, o raio, né, é de 2 centímetros, o diâmetro de 4 centímetros. Né, e o raio, o diâmetro desse dique, supõe-se que seja muito maior do que isso. Né? Então, a área do cano é muito menor do que a área do dique. Né? E isso implica, então, que a velocidade V2, né, se a área do cano é muito menor que a área do dique, então V2 será muito menor realmente do que V1. É uma aproximação e é bem útil para esse problema. Bom, eu usei como referências tanto para as aulas teóricas quanto para esses exercícios o livro de Física 2 do Halliday e outros autores, e também o livro do Física 2 do Sears e Zemansky. Quero agradecer a atenção de todos, espero que esse material e esses exercícios tenham contribuído para o seu estudo, e para assistir outros vídeos, se inscreva no canal e indique se gostou. Muito obrigado.